noite, entrando ao vivo, Instagram e Facebook, esperando o pessoal entrar aí comigo para nossa live da noite de hoje. Vamos lá, o pessoal entrando para a gente conversar hoje sobre um assunto muito interessante que vem, nossa, despertando muitas pessoas. Vem acontecendo muito, o pessoal vem me procurando, Jana, sonhei, né? Sonhei com tal situação, com tal pessoa. E aí começa a vir os questionamentos, né? O que significa esse sonho? Então, primeiramente, boa noite a todos que vão entrando aí na minha live. O pessoal vai chegando, enquanto isso eu vou esperando um pouquinho mais, o pessoal ir chegando. Tô vendo a Vera, tô vendo a Beth, tô vendo aqui o Will, o Josinaldo, tô vendo a Julinha, tô vendo a Jaqueline, a minha comadre, tô vendo o pessoal chegando aí devagarinho. Sejam todos bem-vindos. Eu fico muito feliz em saber que vocês estão aí pra gente falar. Boa noite, Josinaldo. Pessoal lá, o Diego, pessoal lá de João Pessoa, que vem me acompanhando, que vem divulgando meu trabalho. Eu fico muito feliz. A Valéria, a Marli está ali também. Eu não estou conseguindo ver as pessoas, os nomes, os comentários. Mais uma vez acontece isso, né? A Vanessa ali chegando. Mas eu tô vendo que o pessoal tá chegando aí, tá me acompanhando. Eu fico muito feliz em ter vocês aí comigo, né? Saber que vocês estão acompanhando meu trabalho. Então hoje a gente vai falar desse tema que ontem, infelizmente, eu queria ter falado, mas por questão da internet, por questão da, da luz, né, da eletricidade, muita dificuldade para transmitir. A minha internet estava muito ruim e luz também faltou no sítio, então a gente teve que, eu fui obrigada a cancelar e trazer para hoje essa live, porque é uma live que o pessoal vem falando bastante e vem pedindo para mim falar sobre esse assunto. Então vamos lá, né? Vamos ao tema, vamos ao assunto. Então, o significado dos sonhos. As pessoas andam sonhando muito. E eu digo para vocês que os sonhos, eles são muito difíceis de interpretar, né? Eu vou falar aqui bem a nível de conhecimento para que vocês entendam o quanto é complexo a questão do sonho, né? E assim vou trazer que nem Freud mesmo, que é o pai da psicanálise, né? Ele fala muito em aqueles sonhos misturados, assim, aqueles sonhos que vem um monte de coisa e que a gente não consegue identificar o que é, né? E aí ele fala muito sobre a questão do sonho vir fantasiado, né? E eu vou sair um pouco desse lado analítico e vou entrar nessa minha linha que vocês já conhecem, que é a linha mais espiritualista, né? Que é o que eu gosto e é o que eu sei falar. Então, como muita gente sabe, quando a gente dorme, quando a gente fecha os olhos da matéria, os olhos da carne, a gente abre os olhos espirituais, a gente desperta para um mundo espiritual. E nesse mundo espiritual acontecem inúmeras coisas que o nosso cérebro, aqui na matéria, não consegue compreender. Então, muitas coisas acontecem dentro do nosso sono, do nosso sonho, e a gente não consegue compreender porque os nossos olhos aqui da matéria, ele tem dificuldade até mesmo de aceitar certas condições que nós temos como espírito liberto da matéria. Porque na matéria a gente consegue usar os 5 sentidos. E quando a gente se desprende da matéria, a gente se dá por conta que a gente tem muito mais do que 5 sentidos. E quando esse despertar, quando essa soltura do espírito da matéria, enquanto a gente dorme, essa soltura faz com que a gente tenha uma leveza muito grande, que a gente possa transitar por muitos tempo, espaço,
por muitas dimensões e até mesmo por outros momentos que a gente viveu e vive em alguns mundos paralelos. Então eu vou falar sobre tudo isso, eu vou falar um pouquinho hoje, porque é um assunto muito amplo, né? E eu não tô aqui para falar, né, daquela forma genérica assim, sonhar com água significa as emoções, o que significa sonhar com dente, o que significa sonhar com morto, que as pessoas perguntam isso, né? Eu não sei o significado, eu teria que estudar muito mais, e mesmo estudando, eu acredito que eu não conseguiria responder essas perguntas. Mas eu vou falar o que eu entendo, o que eu sei, e eu acredito que dentro disso que eu sei, que eu entendo, vocês vão conseguir achar muitas respostas. Então, primeiramente, a gente não costuma a fazer uma higiene mental antes de dormir, né? Então a gente dorme muitas vezes preocupado, ansioso, com medo de alguma coisa, né? E essa perturbação que a gente vai dormir muitas vezes acaba interferindo no nosso sono. Então, às vezes a gente começa a dormir e segue como se tivesse acordado, né? Então dá aquela misturança assim de pensamentos e coisas que aconteceram durante o dia. Isso é muito comum quando a gente dorme ouvindo noticiários, quando a gente vai dormir mexendo muito no celular, quando a gente vai dormir muito preocupado com alguma coisa. Então o sonho, ele acaba se misturando com a vida, com o que aconteceu no cotidiano, com o que aconteceu durante o dia. E aí, essa misturança dá aquela confusão, né? De repente tu tá num lugar, daqui a pouco tu não tá mais naquele lugar, daqui a pouco tu tá em outro lugar, daqui a pouco tu tá fazendo outra coisa, daqui a pouco tu é um monstro, daqui a pouco tu tá matando alguém. Então faz toda uma misturança e tu não consegue entender. E esses sonhos, normalmente, tu acorda muito cansado, porque tu abre muitas janelas do teu inconsciente e fica tudo muito bagunçado. E a maioria das pessoas, elas misturam muito as coisas do dia a dia com coisas que elas veem no plano espiritual, no plano mental, juntamente com o plano espiritual. Então elas fazem essa misturança e elas não conseguem entender o que o sonho quer dizer, né? E existe também aquelas pessoas que se preparam para dormir, aquelas pessoas que deitam e que tem todo um ritual para dormir, né? Desligam TV, fazem a meditação da Janaína, de reprogramação mental, né? E pessoas que são mais espiritualizadas, elas até direcionam o sono delas para trabalhos espirituais, né? Para encontros, para encontrar com entes queridos, né? E às vezes acontece assim, nossa, às vezes acontece encontros de pessoas que partiram, né? Esses dias ainda o meu irmão, que ele não acredita muito em nada, ele chegou para mim e disse: nossa, Jana, tive um sonho com meu tio, com o nosso tio, e esse sonho foi tão legal porque ele veio, ele me abraçou, eu senti como se eu tivesse com ele. Existe isso, porque daí o corpo ele descansa para restaurar o nosso sistema. E aí, enquanto ele faz essa restauração, o nosso espírito se desprende e vai para outros mundos. E às vezes nos é permitido encontrar pessoas e nos é permitido também lembrar que a gente encontrou essas pessoas no plano espiritual. E aí a gente fica tão feliz porque a impressão que tem é que realmente teve com a pessoa e teve com a pessoa, né? E ajudou a pessoa no processo dela, que ela aonde tiveram às vezes assim pessoas muito inconformadas, né, por ter tido uma perda, uma mãe que perdeu um filho, ou assim qualquer ente querido assim que ama muito assim, né, e que durante a partida, a separação foi muito dolorosa, muito difícil. Aí às vezes é permitido um encontro, e esse encontro acontece durante o sono, e aí as pessoas se encontram e existe uma coisa tão gostosa que eles conseguem se entender e conseguem matar a saudade e conseguem
se libertar, né? Daí, assim, a pessoa que vê o outro partindo, daí já não é mais daquela forma, tipo, arrancado da matéria, assim, né? Como que sem uma oportunidade de se despedir. Aí parece que ali naquele momento há uma despedida das pessoas, né? Existe também, durante o sono do corpo, as pessoas que vão para ajudar espíritos de luz em processos de desencarne, em processos de dor, em processos de doença, aonde o plano maior, que tem uma leveza muito grande, ele tem uma certa dificuldade em chegar em pessoas que desencarnaram em momentos muito difíceis, né, um acidente, ou aonde o parente não quer libertar a pessoa que partiu, ou a pessoa não está aceitando partir também, né? Então, às vezes, a espiritualidade usa as pessoas que têm essa 99% das pessoas conseguem fazer isso, mas ignoram e têm medo e não olham para isso como uma realidade. Mas independente disso, elas tendo um trabalho espiritual, onde os mentores de luz, as pessoas que acompanham elas, vão lá e ajudam elas a fazerem parte desse trabalho espiritual, aonde a densidade do corpo da matéria está mais próxima da pessoa que partiu, então é mais fácil de fazer um intercâmbio entre um plano espiritual maior, uma pessoa que está desencarnando e aquela pessoa que ainda possui corpo físico, mas que está desligado durante o sono. E aí então acontece aquele momento em que vai lá e colabora, fazendo uma ponte entre as pessoas que estão encarnadas, e a pessoa que partiu e o plano espiritual maior. E aí consegue se carregar aquele irmão, aquele ente querido que partiu para uma outra dimensão. Então, assim, tudo isso acontece muitas vezes durante o sono. Então, às vezes a gente tem sonhos que a gente está ajudando, que a gente está resgatando, que a gente está trabalhando em hospital, né? Eu nunca me esqueço uma vez que eu escutei uma palestra do Divaldo Franco, e ele dizia, né, que ele estava num trabalho espiritual, no plano espiritual, e aí ele começou a pensar. E aí, a entidade que estava junto com ele estava consciente, né? E a gente trabalha para isso dentro da espiritualidade, a gente trabalha para fazer esse trabalho consciente, para que a gente lembre depois, né, desse trabalho que a gente fez durante o sono. Algumas pessoas conseguem com facilidade, outras pessoas não conseguem lembrar de jeito nenhum, porque às vezes a lembrança vai ser muito, muito difícil para a pessoa compreender, então é passado como se um apagão, assim, a pessoa não lembra. Mas tem pessoas que têm condições de lembrar, sim. E o Divaldo é uma dessas pessoas, né? Então ele estava no plano espiritual ajudando num processo de desencarne, e aí o mentor que estava com ele disse assim, ó, psiu. Aí ele pegou e disse assim, mas eu não tô fazendo barulho. Ele disse assim, tu tá pensando. Então ele estava fazendo um barulho mental, e esse barulho mental estava atrapalhando no processo onde ele estava ajudando o desencarnado. Então a pessoa está ajudando num trabalho espiritual e começa a colocar julgamento, começa a colocar questionamento, fazer uma pergunta, e aí isso aí atrapalha no trabalho espiritual. Então eles pediram para o Divaldo, para que o Divaldo parasse de pensar e ficasse só emanando energia para que pudesse ajudar no trabalho de fato. E outra coisa também que eu escutei ouvindo o Geraldo Lemos, que é muito amigo do Chico e que eu gosto muito de assistir as palestras dele, e ele falando, né, que o Chico estava assistindo, que ele adorava assistir filme, e aí ele estava assistindo o Ghost, e aí tem a parte onde as pessoas uma pessoa que assassinou outra, ela morreu também, e aí nisso aquela pessoa que foi assassinada foi socorrida pelos irmãos de luz, e aquela pessoa que tinha assassinado, que sofreu um acidente, que morreu, ela foi carregada por sombras. E aí o Chico disse assim, Geraldino, você está vendo isso? É exatamente assim que acontece assim que eu vejo que acontece nos desencarnes de pessoas que vivem muito
com pensamentos sombrios, fazendo maldade, fazendo coisas ruins para as pessoas. Então ali, nesse momento, né, o Geraldino percebeu, né, que aquele filme Ghost, né, que é um filme incrível, maravilhoso, quem viu sabe que é, e quem não viu que olhe, porque vai ser muito legal, vai ser muito esclarecedor. E ele disse que é bem assim que acontece mesmo no plano espiritual, né? E que eles recolhem. E isso muitas vezes acontece durante o nosso sono, né? Enquanto a gente dorme. E às vezes também a gente é pego distraído, né? Agora eu vou contar uma situação minha que aconteceu, que eu fui pega por um espírito, né? Um espírito de uma pessoa conhecida minha que partiu e eu fui com ele, assim, eu tava andando com ele num carro. Normalmente os sonhos, eles representam, assim, o carro, eles representam quando tu é levado, né? Quando tu é levado, representa o carro, representa o trem, representa a nave espacial, representa o que tu sai voando, porque daí o que que acontece? Quando tu te liberta do teu corpo, muitas pessoas sonham isso, eu sonhava muito isso, que eu tava voando, porque é a sensação de liberdade de tu sair do teu corpo, né, e conseguir voar por outras dimensões, né? Então esse desprendimento dá a sensação de voo. Então as pessoas têm aquela sensação que estão voando durante o sono, acontece muito, ou que estão dirigindo, que é o caminho às vezes que as pessoas têm de ir para outros mundos, né, para outras dimensões. E aí esse sonho, esse meu amigo, ele veio e me pegou e me deu uma bebida para mim tomar, uma champanhe numa taça, toda colorida. E eu tomei aquela champanhe no carro e a gente estava indo para algum lugar, não sei. Ele me convidou e eu disse que eu ia e eu entrei no carro, fui com ele, por ele ser meu amigo. E de repente eu tomei aquela bebida e eu comecei a ficar tonta e não conseguia falar e não conseguia me mexer. E aí de repente a gente começou a andar por umas ruas e de repente começou a aparecer um monte de carros. E esses monte de carros parecia carro de polícia e eles começaram a colocar os faróis. Eles colocaram todos os faróis assim na direção do carro aonde eu tava com essa pessoa que partiu. E aí quando eles fizeram isso, essa pessoa ficou em desespero assim, né? E nisso eles anestesiaram essa pessoa. Eles anestesiaram essa pessoa e essa pessoa ficou mole e eles vieram, abriram a porta do meu carro e eu não podia ver porque a luz que vinha dos outros carros da rua, com o farol ligado, elas ofuscavam a minha visão. Então eles faziam aquelas luzes em direção a mim e eu ofuscada, e veio uma pessoa e me tirou de dentro do carro. E quando essa pessoa me tirou de dentro do carro, eu fui carregada por um local onde tinha muitos mendigos, né? Então essa pessoa que estava me carregando, ela estava me levando para um plano inferior e a espiritualidade veio, isso tudo durante o sono, né? E a espiritualidade veio e conseguiu anestesiar esse irmão, né? E conseguiu carregar com ele e conseguiu me tirar daquele estado. Daí eu vi que eu saí no meio daqueles mendigos todos e acabei saindo num lugar onde eu consegui sair daquela situação e logo em seguida me acordei. Isso é um trabalho espiritual nítido, muito tranquilo, assim, eu percebi direitinho que eu tive nesse processo e que foi uma maneira que eu tive de ajudar no plano espiritual, né? Inúmeras vezes eu passei por situações assim, essa que eu tô contando agora foi a mais recente, né? E aconteceu também um sonho, eu não me lembro se eu contei em alguma live, que eu encontrei com o Geraldo Lem, que é esse amigo do Chico Xavier, e ele também, a gente teve um encontro, e aí foi um encontro bom, porque ele estava dando uma palestra de esclarecimento em algum lugar, e aí nesse lugar eu pude ver ele, eu digo, ai, que bom que eu te encontrei aí. Aí eu disse pra ele que eu queria fazer uma live com ele, combinei uma live com ele no plano espiritual. Eu creio que essa live vai acontecer aqui, porque foi muito nítido assim esse encontro que a gente teve, foi muito nítido a forma como a gente conversou e a forma como ele me passou o telefone dele pra gente fazer uma live juntos. Então eu creio que isso vai acontecer, não sei quando, mas eu sei que vai acontecer pela forma que o sonho se apresentou.
né? Então, assim, são algumas maneiras que acontecem os sonhos, né? Que é esse trabalho espiritual, né? Essa forma que a gente tem de misturar as coisas através de coisas do dia a dia, e tem também uma maneira que acontece muito e que aconteceu muito comigo quando eu estava fazendo o meu processo de limpeza espiritual, é os traumas de vidas passadas. Quando a gente vive coisas muito fortes em outras vidas, e aí a gente sonha muito, né? Que repete muito o mesmo sonho. Repete várias vezes o mesmo sonho. Então, quando repete muitas vezes o mesmo sonho, por exemplo, caindo de um abismo, sofrendo um acidente de carro, ou um mar muito revolto, né? Então, assim, são traumas que daí às vezes acontece de uma forma muito grave, às vezes acontece de uma forma muito pequena, muda o tamanho do mar, muda o tamanho do precipício, muda quantos policiais estão correndo atrás, muda os medos, mas o sonho continua sendo sempre o mesmo, repete inúmeras vezes. Então eu sonhava muito que eu era perseguida por policiais, sonhava muito, claro, porque eu matava muitas pessoas, né? Eu era uma pessoa que matava muito. Então eu era muito perseguida, né? E também em outras vidas que eu sei, né, que eu tinha essa condição espiritual e onde eu era perseguida. Aí eu também tinha sonhos que eu fugia, que eu me escondia em floresta, que eu me escondia em lugares assim, né? Então, tudo isso faz parte dos sonhos que a gente tem, né? E esses sonhos de limpeza espiritual, eles acontecem muito, as pessoas têm muito repetidos sonhos, né? E também existe aqueles sonhos de encontro com seres de outras dimensões, de mundos paralelos ao que a gente está vivendo aqui agora. Quando a gente se desprende dessa matéria e recorda em outro lugar onde a gente vive uma vida paralela a essa vida aqui, né, que a gente vive em outras dimensões. E aí essas outras dimensões, elas estão presas em algum tempo e espaço, e às vezes a gente está preso nesse tempo e espaço, né? E aí a gente tem essas lembranças, então assim, lembranças que tu vai sempre no mesmo lugar, que tu encontra sempre as mesmas pessoas. Então são os teus parentes, são as pessoas que tu encontra, as pessoas que estão lá te esperando para quando tu dorme, tu chegar lá e encontrar com elas. Tem isso também. E o que vem acontecendo muito, muito forte agora nesse período é a questão das pessoas que estão fazendo os resgates do período que a gente está passando, que é o período de regeneração da Terra, né? Então a nossa frequência na Terra, ela é muito baixa. Então, se a gente for estudar lá a tabela do Dr. David Hawkins, que mede a frequência do medo, que mede a frequência da dúvida, da insegurança, da incerteza, aí tu vai medir essa tabela, tu vai perceber que a Terra, ela tá em total pânico, em total medo. Então, é uma frequência muito baixa. Então, irmãos que partiram com essa energia, eles vêm e eles te encontram. Sejam eles de qual lugar que eles estiverem. Então, assim, acontece muito as pessoas que estão aqui na Terra encarnadas e encontrar inimigos espirituais que estavam adormecidos, que não podiam encontrar contigo porque tu estava numa frequência mais elevada e eles não te achavam. Aí, de repente, quando tu entrou nesse clima de medo, de pandemia, do que será do amanhã, da economia, da política, quando tu entra nesse clima, tu baixa a tua frequência. E aí tu baixa a frequência e o perseguidor, aonde quer que ele esteja, ele te acha. E aí ele te procura e ele te vê. Nossa, onde é que tu tá? Ah, tu tá aqui, Tu tá feliz, tua vida tá boa, então eu vou acabar com a tua vida. Então ele começa a torturar a tua mente. Então acontece isso muito e as pessoas não sabem, as pessoas ignoram isso e elas começam a sofrer
as doenças da alma, elas começam a ficar atormentadas com pensamentos muito ruins, se sentindo muito mal, se sentindo muito para baixo, dormem muito mal, não conseguem dormir, né? Isso são perseguições espirituais. E às vezes acontece até a possessão espiritual, aonde a pessoa ela se perde, né, entre essa vida e outras vidas, e ela fica meio que alucinada, vendo coisas, ouvindo coisas, e aí ela vai num psicólogo, vai num psiquiatra, e aí ela começa a ter que tomar remédio, porque ela começa a pirar, né? Porque ela mistura muitas coisas. E ela começa a ter percepções que tem alguém perseguindo, que não tá sozinha, que tá angustiada, que tá preocupada, que tá ansiosa e começa a passar mal, e aí essa frequência todinha baixa acaba fazendo a pessoa procurar um médico e às vezes acaba entrando em estado de esquizofrenia, aonde ela começa a ter acesso de fato a essas entidades que atormentam a mente dela, e ela começa a ficar uma pessoa muito agressiva, e os familiares, por não saber lidar com essa agressão, vai lá e interna, né? Ou senão a pessoa fica tão perturbada, vai para as drogas, procura bebida. Então, assim, essas são as maneiras de se perder, né? Então, assim como a gente pode acessar o plano espiritual maior e receber inúmeras maravilhosas informações do plano espiritual e aprender coisas muito legais, a gente pode também ter acesso a essas dimensões e ficar perdido nessas dimensões e custar muito a sair delas. E quando a gente começa a estudar e quando a gente começa a aprender um pouquinho sobre isso e a gente começa a ficar alerta, a gente começa a fazer a nossa higiene mental, que é aquilo que eu ensino para vocês, fazer a nossa meditação antes de dormir, né? Orientar, tem pessoas que dizem, né, olha, eu quero que o meu espírito durante o sono ajude outras pessoas que precisam de ajuda, monitorado por seres de luz. Tem pessoas que fazem isso. Ou eu posso dizer assim, ó, que o meu espírito estude sobre determinada questão que ele não tem clareza, ou que o meu espírito durante essa noite seja muito bem amparado por seres de luz, e que eu possa reencontrar com entes queridos e ter um momento agradável com eles. As pessoas aprendendo a usar a sua espiritualidade, elas aprendem a direcionar também a sua espiritualidade, fazendo com que a noite de sono seja uma noite tranquila. Ah, que eu possa então ajudar nesse desencarne em massa que está acontecendo agora, né? Com toda essa pandemia. Né? Então a gente aprende a direcionar. Quando a gente tem esse conhecimento, a gente aprende a direcionar. A gente não fica mais à mercê do que vir, né? Porque como diz, né, se a gente não sabe para onde a gente vai, qualquer vento toca a gente para qualquer lado e tá tudo certo. E quando a gente aprende a despertar, saber que quando a gente fecha os nossos olhos aqui na matéria, os nossos olhos da alma se abrem, e se a gente não direcionar, vai para qualquer lugar, fazer qualquer coisa, então a gente acaba querendo sim saber mais sobre isso e querendo sim usar de forma consciente a direcionar, né, o nosso sono, a direcionar o nosso trabalho espiritual durante a noite e aí sim ter sonos mais tranquilos, poder de fato ajudar na espiritualidade, né? Então, às vezes, quando a gente tem, assim, pessoas, às vezes, da família da gente que ficam muito perturbadas, que nos incomodam muito, às vezes elas podem estar também sofrendo influência de seres espirituais que pegam nela para afetar a gente. Pessoas que têm muita luz, pessoas que ajudam muitos outros. Isso tá me vindo agora, tá, gente? Tô canalizando isso. Na verdade, eu tinha outro conteúdo aqui, mas acabou vindo isso. E aí, então, assim, as pessoas que vêm e que incomodam muito e que tiram a pessoa muito do sério, pessoas que ajudam, e aí eles sabem assim, ó, se eu incomodar aqui, fizer essa pessoa aqui incomodar,
ela vai baixar a frequência dela. E aí ela não vai ajudar, ele não vai ajudar. E aí a gente vai poder ficar mais forte. Que é uma guerra invisível, né? É uma guerra invisível. Ah, é uma guerra invisível porque tem o coronavírus. Não, é uma guerra invisível espiritual, de energia espiritual. O coronavírus, na verdade, é a nossa falta de amor, a nossa falta de fé, né? A nossa falta de fé. Porque se a gente tem amor, se a gente tem fé, se a gente tem um pensamento elevado, a gente aumenta a nossa imunidade, né? E tem muita gente aí que aumenta a sua imunidade e que não pega nada, mesmo tendo contato com pessoas contaminadas, né? Então assim, o que a gente precisa elevar? A gente precisa elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né? Então ficar atento. Então, às vezes, assim, tem aquele lar que tá tudo bem, tudo tranquilo, e de repente aparece um familiar para incomodar, ou de repente o próprio familiar dentro de casa do nada começa a brigar, ou começa a beber, ou começa a incomodar de uma forma diferente. Fica atento, porque pode ser alguma entidade que despertou, né, com essa baixa frequência, que te encontrou e que tá aí querendo te atrapalhar a tua vida e querendo baixar a tua frequência para que tu não seja um servidor da luz, para que tu não ajude outras pessoas, né? E eu sei, eu tô falando aqui, ó, eu tô falando um monte de coisa. Vai terminar essa live, eu vou ter que ver o que eu falei, porque muitas vezes eu falo e claro que eu tenho um cronograma, claro que eu tô consciente, que eu tô acordada, mas tem muita coisa que vem durante a live que eu não me programei, que vai saindo e vai saindo e vai saindo, e quando eu vou no final da live ver o que eu tô falando, eu vejo que muita coisa eu canalizei. E aí vem as pessoas e dizem assim: nossa, a tua live foi incrível, parecia que tu tava falando pra mim. Claro que eu tô falando pra ti. Claro que eu tô falando pra ti. Claro que tu vai te identificar, porque tem entidades de luz que estão nos ligando, que sabem que nós estamos trabalhando por um mundo melhor, nós somos uma egrégora, né? Tem lives aqui, as lives praticamente todas as mesmas pessoas, às vezes entra um, às vezes entra outro, mas praticamente é sempre as mesmas pessoas que estão. Por quê? Porque fazem parte de um grupo espiritual. E a espiritualidade, ela é tão sábia, ela é tão maravilhosa, que quando eu fazia o meu grupo lá em 2005, 2006, 2007, sei lá quando, há bastante tempo atrás, que eu fazia grupo semanal, 2 vezes por semana ou até 3 vezes por semana, as entidades diziam que o grupo ia aumentar e que eu ia encontrar pessoas de outros lugares. Aí, de repente, eu não imaginava que eu ia fazer live e que eu ia estar num trabalho espiritual que nem a gente está agora, com gente lá de São Paulo, com gente lá de Minas Gerais, com gente lá da Bahia, com gente lá de Brasília, com gente de tudo quanto é lugar. E por que essas pessoas estão ligadas a mim? Por que a gente está hoje fazendo um trabalho? Por que eu hoje estou fazendo uma live e estou falando com vocês de outros estados? Porque eu sou uma pessoa que vou bater na tua porta e vou te achar? Não, eu não tenho essa condição. Mas a espiritualidade tem. A espiritualidade sabe quem é que está se conectando. Quem é que tem a mesma frequência? Quem é que está na mesma egrégora? Quem é que está ajudando no plano espiritual? Então, por isso que a gente se encontra semanalmente, né? Semanalmente a gente se encontra, a gente forma essa corrente e nós somos sim trabalhadores da luz, né? Nós somos sim trabalhadores que ajudam, né? O tempo que a gente está aqui aprendendo, a gente está elevando a frequência da Terra. Gente, a gente está elevando a frequência da Terra, sim. Nós somos luz. Nós estamos vivendo para ajudar o mundo a evoluir, as pessoas a despertarem. Por que eu peço para vocês, gente, divulguem meu trabalho, gente, levem o conhecimento para outras pessoas, gente, compartilhem minha live, me ajudem a divulgar, porque eu conto com vocês. Eu sei que vocês são pessoas que acessam outras pessoas. E assim, eu sei que eu termino as lives, aqui tem 20 e poucas, 30 e poucas, 40 e poucas pessoas. Quando termina a live tem 800 visualizações, 1000 visualizações e assim vai,
né? E depois vai para o YouTube, quantas mais visualizações, e vai para o Instagram, quantas mais visualizações, e o pessoal vai despertando e vai aumentando a egrégora de luz na corrente do bem, né? Então, assim, os sonhos, eles nada mais são, nesse momento, do que as nossas limpezas, né? Então, assim, todos vocês que estão fazendo aí, que entram em contato comigo, bah, Jana, tive um sonho assim, bah, Jana, tive um sonho assado. Às vezes é até um sonho de premonição, né? Tu tá prevendo alguma coisa que vai acontecer. Mas daí, se tu foi uma pessoa que olhou um filme, por exemplo, vou citar um exemplo aqui para você entender o que eu quero falar. Por exemplo, eu sonhei com um acidente de carro, né? Mas eu, antes de dormir, assisti um noticiário onde tinha um acidente de carro. Então eu já não sei mais se o meu sonho é uma premonição ou se o meu sonho é um burburinho mental daquilo que eu escutei antes de dormir, que ficou gravado no meu inconsciente, né? Eu não tenho como saber. E aí eu fico preocupado, eu fico com medo, eu fico nervoso, eu fico ansioso. Esse eu não sei o que é, o que pode ser esse sonho, o que vai acontecer, será que vai acontecer um acidente, será que alguém vai morrer, será... Essa preocupação, ela deve ser substituída por uma fé, por um estado de alerta, por um pedido, por uma prece, por uma oração, que se eu tiver acesso a essa informação, elevar o pensamento, que aconteça o melhor, que eu possa estar contribuindo da melhor maneira possível, que a espiritualidade maior possa estar me usando no momento que seja necessário, usando a minha energia, né? Então, assim, ao invés de ficar preocupado, ai, será que vai acontecer? Que será? Não sei o que, não sei o que, né? Essa preocupação e esse controle, porque às vezes a gente quer controlar a vida e a morte, né? Ai, não, eu tenho que cuidar, porque senão meu filho vai sair, vai acontecer um acidente, né? Com coisa que tu controla, as coisas não controla nada, nada, né? Quantas pessoas estão aí preocupadas com o coronavírus, tem gente infartando, saudável, né? Nova, enquanto tem muita gente preocupada achando que vai morrer alguém do coronavírus, tem gente sofrendo de acidente de carro. Não tô ignorando o coronavírus, tá, pessoal? Não me interpretem mal. Eu só tô dizendo assim, ó, que as coisas não são do nosso controle. A gente não tem controle sobre as coisas. Então, quando a gente não tem controle, a gente confia, a gente entrega nas mãos de Deus, né? A gente entrega para o Pai maior. Então, ficar preocupado, será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? Será que esse meu sonho quer dizer alguma coisa? Não, não é para ficar preocupado. Se eu realmente tive a condição de saber que vai acontecer alguma coisa, é porque de alguma forma eu posso contribuir. E a forma que eu tenho de contribuir é elevando o meu pensamento e emanando luz para a situação que pode estar acontecendo, que eu possa ser usada da melhor maneira possível pela espiritualidade para contribuir nesse momento. E é isso, daí a gente de fato contribuindo. Outra coisa muito importante que eu quero dizer para vocês é a questão da gente cuidar antes de dormir, né? O que a gente vai direcionar o nosso sono. Então, a partir de agora que vocês têm essa consciência aí dessas poucas coisas, porque na verdade não foi muitas coisas que eu falei. Eu falei coisas dentro da espiritualidade, porque se tu for estudar Freud, tu vai descobrir que ele vai falar sobre arquétipos, que ele vai falar sobre a forma que o inconsciente tem de trazer as coisas de forma figurada, né? Eu não entrei nessa parte analítica, nessa parte psicológica. Eu entrei na parte espiritual, porque é a parte que ninguém fala. Tô eu aqui dando a minha cara a tapa mais uma vez e falando sobre essa questão. Tem gente que vai ouvir e vai dizer assim, nossa, que tanta baboseira, né? Tem gente que vai dizer, nossa, que legal, eu sempre soube disso, isso tudo que ela tá falando tá batendo no meu coração. Tem gente que vai dizer assim, nossa, que legal, agora eu entendi o que acontece comigo. Né? Cada um vai sentir de uma forma diferente. Mas eu acredito que se vocês estão aqui é porque de alguma forma isso é uma contribuição para vocês, né? Essa questão espiritual que é muito clara para mim, muito, muito clara mesmo,
né? E deixa eu ver o que mais que tem aqui, se tem mais alguma coisa pra gente falar. Ah, dos implantes. Porque às vezes também, né, falei dos assédios, que nem eu falei pra vocês antes, né, dos assédios espirituais, dos perseguidores, que às vezes nos encontram pela baixa frequência. Tem também, às vezes, e eu já passei por isso também, de ser implantado com chip, né? Então, às vezes as pessoas sonham que estão em nave espacial, né? Que estão em alguma cirurgia, alguma coisa assim, e que recebe alguma coisa na cabeça ou no corpo, né? Às vezes isso é implante espiritual. Também a gente limpa isso quando a gente faz um trabalho, a gente pode até fazer isso hoje, né? Eu já fiz em outros momentos, né? Mas a gente pode fazer agora no finalzinho da live. A gente pode fazer para limpar a energia dos chips, dos implantes que às vezes são colocados durante o sono. Que daí as pessoas vão para outras dimensões, para outras galáxias, e às vezes elas ficam prisioneiras nessas outras dimensões, né? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Repetido, já falei. Traumas de outras vidas, já falei. A higiene e a dieta mental. Então, a higiene mental, tá? A higiene mental é aquilo que eu falei da reprogramação mental antes de dormir. E a dieta mental é tu alimentar o teu corpo, a tua mente com coisas boas, tá? Porque o que que acontece? A gente fala muita coisa ruim, a gente fala muita coisa negativa, a gente conta muita história, relembrando coisas difíceis, a gente repete muito noticiários, né? A gente assiste muita coisa, por exemplo, assim, tá passando no Facebook lá, assistindo Facebook, aí de repente vê uma tragédia lá e já lê, já compartilha, né? Então tudo isso, gente, é como se a gente se alimentasse, é como se a gente comesse porcaria, sabe? Porcaria não, tipo, como se eu me alimentasse mal, como se eu comesse muita fritura, como se eu fosse comer muita doçura, né? Que a gente sabe que excesso de gordura e excesso de açúcares nos prejudicam. Então, isso tu faz pro teu corpo, né? E o teu corpo mostra que tá debilitado com esse monte de coisa que tu ingere. O corpo apresenta obesidade, a problema de glicose, problema de hipertensão, com isso, com esse alimento. Mas o corpo também, ele manifesta problemas emocionais, doenças emocionais, com a questão da nossa dieta, daquilo que a gente alimenta a nossa mente. Então, alimentar a nossa mente de boas leituras, de lives, né, de cursos online, tem cursos online gratuitos, tem coisas muito legais acontecendo aí, tem gente muito especial falando, né? Então, assim, alimentar a nossa mente, não deixar a nossa mente ficar solta e usando a nossa energia para coisas negativas, para falas negativas, para conversas negativas que não trazem produtividade nenhuma. Busquem se conhecer. E o Facebook voltou. Então é isso, pessoal. Acho que é mais ou menos isso que a gente tinha que falar hoje. Vamos fazer uma meditação. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, mas acho que é isso. Eu acho que é isso que a gente tinha para ver hoje. Eu não consigo ver as perguntas de vocês, se tem perguntas, né? Deve ter. Mas, assim, eu peço, se vocês têm perguntas, que daí vocês me ajudam a fazer os temas das próximas lives.
porque é através de vocês, do que vocês me questionam, que eu encontro que eu posso falar nas outras lives. Então, essa questão do sonho aí é uma coisa que veio muitas pessoas, não é um nem dois, várias pessoas. Elas começaram a se trabalhar, o inconsciente começou a botar para fora. Elas começaram a fazer meditação, elas começaram a abrir as portas do inconsciente, elas começaram a assistir as lives, no final das lives fazer as limpezas com a gente, e aí o inconsciente começou a botar para fora, né? E aí as pessoas se assustam, elas dizem, nossa, o que está acontecendo? O que significa esse sonho? E elas começaram a entrar em contato comigo. E aí eu decidi fazer esse aulão aí, onde eu consegui falar um pouquinho de cada coisa, do que as pessoas me apresentaram, para que as pessoas consigam se identificar. Quem veio e falou isso para mim, vai saber que eu expliquei através da live. E quem não chegou a falar, mas que sonhou também, acaba conseguindo clarear as ideias através dos outros, né? Que eu sempre na escola a professora dizia, façam as perguntas de vocês, porque através da pergunta de vocês pode ser a dúvida do colega de vocês que não está tendo coragem de falar. Então, às vezes as pessoas não perguntam, mas acabam clareando através da pergunta de outros colegas. E aí, essa questão aí dos sonhos, entrou também mais umas questões que veio enquanto eu estava falando durante a live, veio outras questões que daí eu resolvi falar, porque eu achei que era importante, né? E agora, então, a gente vai fazer a nossa meditação. Então, vamos todos, então, aí, fechar os olhos, se acomodar, respirar profundo, amplo e suave. Profundo, amplo e suave. Fechando os olhos, se acomodando. Nesse momento, conectando com a sua essência. Nesse momento, acessando o seu poder, a sua força interior, para limpar memórias traumáticas dessa vida, de outras vidas, de outras dimensões, de mundos paralelos, pactos, contratos, agendas secretas e tudo que estiver armazenado no inconsciente, impedindo nesse momento a total plenitude na sua conexão espiritual, na sua conexão com a essência. Tudo que isso representa, vamos, por favor, destruir e descriar, agora e para sempre, um dezilhão de vezes. Mentalmente digam sim. Certo, errado, bom e mal, pode poc, todas as noves, curtos, garotos e aléns. Todas as forças malignas, perseguidores dessa vida, de outras vidas, de outras dimensões, de mundos paralelos, tudo que isso representa, vamos, por favor, nesse momento, destruir e descriar, agora e para sempre, um dezilhão de vezes? Sim. Mentalmente digam sim. Certo, errado, bom e mal, pode poc, todos os noves, curtos, garotos e aléns. Todas as forças repressoras, vozes de aléns e eternos aléns, desde o início da criação até os dias de hoje, de mundos paralelos, de outras dimensões, de vidas passadas, que interferem nesse momento na tua vida atual, vamos, por favor, destruir e descriar,
agora e para sempre 1.000.000.000 de vezes? Sim. Mentalmente digam sim. Certo, errado, bom e mal, pode poc, todos os noves, curtos, garotos e aléns. Inspira, solta. Todas as forças que interferem no seu campo e no campo das pessoas que você ama, trazendo complicações, perturbações, doenças, estresse, ansiedade, depressão, perturbações mentais, esquizofrenia, loucura, dúvidas, incertezas. Tudo que isso representa, vamos, por favor, nesse momento, destruir e descriar agora e para sempre 1.000.000.000 de vezes? Sim, certo, errado, bom e mal, pode poc, todos os noves, curtos, garotos e aléns. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Inspirando pelo nariz, solta pela boca. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. E assim é, e assim é, e assim é. Gratidão por essa graça alcançada. Gratidão por essa graça alcançada. Está feito, está feito, está feito. Devagarinho, movimentando os braços, movimentando as pernas e voltando para o aqui e agora. Cada um no seu tempo. Voltando, voltando. Voltando para o aqui e agora. Movimentando os braços, as pernas. E voltando para o aqui e agora. Então, pessoal, vamos nos direcionando para o final de mais uma live. Espero de todo o meu coração que essa live tenha feito a diferença na vida de vocês. Deixem as suas sugestões para os próximos vídeos. Esse vídeo vai ficar salvo no Instagram, no Facebook, vai para o YouTube também. Gente, vão lá, curtam, compartilhem com as pessoas, apresentem o meu trabalho, me ajudem a divulgar o meu trabalho, por favor. Ajudem a fortalecer essa corrente do bem, ajudem a trazer esclarecimento para as pessoas que precisam, que querem e que não sabem ainda como acessar. Então, vocês são os meus meios de chegar até as pessoas. Muita gratidão por terem ficado comigo, por terem me acompanhado até agora. Gratidão a todos do fundo do meu coração. Não vou citar nomes porque agora eu não sei mais quem que tá aí, né? Mas aí vocês deixam o seu oi, que eu vou sair agora e vou entrar e vou dar oi para todo mundo. E se não der hoje, amanhã eu dou, porque às vezes eu termino a live e daí já acabo fazendo alguma outra coisa. Dizendo também que ainda tá o pessoal fazendo tratamento, fazendo através daquela divulgação que eu fiz, né, colocando 5 pessoas no Instagram para me seguir, ou 5 pessoas no YouTube inscritos no meu canal do YouTube ganham um atendimento online, que não é sorteio, é um atendimento comigo para tratar alguma questão. Tem várias pessoas já fazendo. E é uma maneira que eu tenho de contribuir e é uma maneira que eu tenho de motivar vocês a me ajudar, né? Eu sei que tem muita gente aí que faz
isso de coração, mas é sempre bom ter um incentivo, né? A minha forma de ter gratidão é fazer essa troca com vocês. Tá certo, pessoal? Um grande beijo no coração de todos e até a nossa próxima live. Tchau, 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 tchau.